Então a gente vem, ó, primeiro conceito formalizado de hoje, ó, trabalho de uma força. Ó, vou deixar em aberto, tá? Tem gente que gosta de chamar o trabalho de tal, tem gente que gosta de W, tá? No seu caderno, você usa a letrinha que você quiser, mas aí mantém, não fica trocando toda hora, tá? Eu vou usar o tal. Ó, mas se você quiser usar o W do inglês, vai fundo. Beleza. Aí eu vou separar esse trabalho de uma força em duas etapas. Essa força ela pode ser constante e essa força pode ser variável. Mas aí, olha só como que as coisas fluem com muito mais facilidade agora. Vamos lá. Para ter trabalho, tem que ter um gasto ou um ganho de energia. Ponto. Para ter energia, você tem que ter movimento. Ou seja, olha só a relação, né? Para ter trabalho, vai ter que ter uma mudança de energia. Faz sentido ou não? Por quê? Hora você gasta, hora você ganha, né? Gastando ou ganhando, está tendo mudança. Beleza, então para ter trabalho tem que ter mudança de energia. Consequentemente, energia não é movimento? Então, para você ter trabalho, tem que ter uma mudança de movimento. Ou seja, ficar mais rápido ou ficar mais devagar. Aí você vai ter trabalho, né? Só que assim, ó, existe uma grandeza que a gente já viu que faz isso, que é uma aceleração, que é adquirida por quê? Por uma força, né? Então, uma força aplicada sobre um corpo, e isso vai tentar fazer um trabalho. Mas, de novo, tem que mudar o movimento, tá? Se você aplica uma força e tem uma oposta, ou seja, com força resultante igual a zero, você não tem aceleração. Se não tiver aceleração, não tem mudança de velocidade. Consequentemente, não vai ter trabalho daí, tá? Não vai ter trabalho resultante. Mas eu vou comentar tudo isso com mais detalhes escrevendo daí, tá? Então, olha só. Trabalho de uma força constante. Vamos lá. Ainda, ó, não desenha do jeito que eu vou desenhar, é só para você entender. Então eu vou pegar aqui uma superfície, eu vou pegar um bloquinho, só porque eu vou ficar variando essa força, tá? Eu vou deixar esse bloquinho, escolhe uma cor aí, vamos ver, amarelo? Não, um azulzinho mais clarinho. Pronto. Beleza, agora olha só, esse bloquinho tá aqui paradinho, né? Ele vai se movimentar do nada? Não, a gente estudou a primeira lei, a lei da inércia, né? Agora olha só, se eu vier sobre esse bloquinho e eu aplicar uma força nele para a direita, um F. O que essa força F faz? Só tem ela, tá? O que essa força F faz? Ela vai empurrar ele para a direita. Só que a força gera uma aceleração. A aceleração gera uma mudança na velocidade, ou seja, está mudando o movimento, ou seja, está tendo um trabalho. Só que ao aplicar essa força eu vou ter que levar ele durante uma certa distância. Então pronto, o trabalho ele vai ser associado com a força que eu apliquei vezes a distância que eu carreguei esse corpo. Então tem a ver com a força e com a distância ao mesmo tempo. Só que agora, por isso que eu pedi para não copiar ainda desse jeito. Olha só o que eu posso fazer. Essa força eu posso deixar ela inclinada, porque a gente também já estudou vetores, né? Mas antes de deixar ela inclinada, ó, eu vou aplicar uma força para baixo, uma força F assim. Agora pensa junto comigo. A força F para baixo fez ela mudar o seu movimento para a direita? Fez essa distância para a direita? Não, concorda? A força F para baixo não fez nada em relação ao deslocamento da direita. Então essa força F que eu desenhei agora, essa não gera trabalho. Por quê? Porque ela não gerou mudança no movimento, né? Então não teve mudança de energia. Ou seja, ó, forças que vão gerar de fato o trabalho vão ser forças que fazem esse deslocamento, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então olha só, se a minha força aparecer inclinada, então aqui tem uma força F, ó. O que a gente faz com uma força inclinada? A gente teve uma aula só para isso, né? A gente aplicou várias vezes lá nos bloquinhos. Você concorda que essa força F, ela tem uma componente Fx e ela tem uma componente Fy? Sim ou não? Sim, né? O Fx para a direita e o Fy para cima. A minha pergunta é,
qual o componente que fez ela ir para a direita? A componente fx ou a componente fy? A componente fx. Então, essa força, essa componente, na verdade, né? Essa fx, ó, ela que realizou o trabalho. O fy não. Então, é por isso que aparece o cosseno na fórmula. Só que, de novo, não é decorando, não é fórmula pronta que você vai usar. E se o cara colocar o ângulo aqui? E se ele for chato, né? Você concorda que daí não vai ser o cosseno? Porque tem que ser a força que faz mudança no movimento. E é por isso que eu estou perdendo assim, entre aspas, né? É por isso que eu estou bastante tempo no conceito de trabalho, né? Porque ele pode fazer uma pegadinha. Então, assim, de maneira geral, né? Ele coloca o ângulo aqui, ó, que é o ângulo em relação à horizontal. E o fx a gente sabe calcular. Ele é f com o ângulo, né? Então, ele é f cosseno. E a gente sabe que o fx que gera o trabalho, né? Então, o trabalho vai ser o fx vezes a distância. Mas se a força for só para a direita, já é só essa força. Então, tem que ser a força que fez essa mudança de movimento. A força que gerou essa distância. Beleza, aí feito isso, ó, a gente só vai colocar, no lugar do fx, coloca f cosseno. E a gente prefere, ó, é uma preferência, escrever que o trabalho é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Mas já guarda, você vai usar o cosseno quando? Quando a força for inclinada. E pode ser que nem seja o cosseno, que nem eu falei, pode ser que eu coloque o ângulo aqui. Então o importante é a força que gerou o deslocamento. Mas para deixar ela conforme todo mundo deixa, ó, FD cosseno de θ. Sem macete, esse macete dessa é muito feio. Beleza, equação nova, né? O que a gente faz com a equação nova? Analisa unidade. Beleza, então olha só, para quem fez Física 2, beleza, mas a gente tinha falado lá que o cosseno não tem unidade, né? O cosseno é só um número, então o cosseno é 0,5, raiz de 3 sobre 2, só, né? Não tem unidade. Então olha só, o que você vai fazer? A força, você aprendeu, é medido em Newton. A distância, você sabe, isso aqui é medido em metro. Então, a gente tem a multiplicação de Newton e metro. Isso aqui, a partir de agora, vai ser chamado de J. Tá? E o J, ele é homenagem a Joule. Joule descobriu a relação ali do calor e energia e tal, aí ficou em homenagem a ele. Beleza? Então, a unidade de trabalho, essa é joules. Fechou? Como consequência, olha só, antes de eu continuar, tá vendo que então depende desse ângulo, né? Se a gente colocar ele aqui embaixo. Então, olha só, se o ângulo for zero, deixa eu aumentar isso aqui. Ou seja, se não tiver ângulo, é porque o cosseno vai ser máximo, né? Porque, ó, lembra que eu falei que essa força aqui é a que gera trabalho? Então, se ela for exatamente dessa forma, não tem decomposição. Então, ela inteira gerou trabalho. Então, se o θ for zero, é porque o cosseno do θ, que é o cosseno de zero, vai ser 1. Consequentemente, ó, o trabalho ele vai ser F vezes D. Então, se não tiver ângulo, não tem cosseno. Próximo. Se o θ for 90 graus, o cosseno de 90, olha só, né, o cosseno de θ, vou deixar tudo igual. O cosseno do θ agora vai ser quanto? Vai ser zero. E você sabe, porque olha só, tá vendo que o FY e o deslocamento para a direita formam 90 graus, ó, um para cima e um para a direita? Sim, o FY fez ele para a direita? Não, né? Então faz sentido o trabalho ser quanto? Faz sentido o trabalho ser zero. Próximo, e se o ângulo for 180? Aí o cosseno do θ vai ser o quê? Aí seria, você tem uma força para a esquerda e ele está deslocando para a direita. Você concorda que essa força atrapalha? Muda o movimento, né? Porque vai fazer ele frear, mas atrapalha, né? Então faz sentido esse cosseno ser quanto? Negativo, né? Então o trabalho, ó, ele vai ser menos F vezes D. Pronto, tá aí alguns dos sinaizinhos. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, ó, quando o trabalho é positivo, a gente fala que é um trabalho motor.
Quando é um trabalho negativo, a gente fala que é um trabalho resistente. Beleza, agora algumas informações a mais, ó. Tem alguma força que é sempre 90 graus ao deslocamento? Tem alguma força que é sempre 90 graus ao deslocamento? Tem. Se quiser anotar, pode anotar. A força normal. A força normal não realiza trabalho. Ela é sempre perpendicular ali à superfície, né? Sempre perpendicular ao deslocamento. Ah, mas e se eu puxar ele para cima? Se puxar ele para cima não vai ter mais normal, porque não vai ter mais superfície, né? Então a força normal não realiza trabalho. E se quiser anotar, mais uma. A resultante centrípeta. Porque a centrípeta ela é sempre para o centro. E o que aponta para o centro é perpendicular à velocidade, que é tangente, né? Então a resultante centrípeta também não realiza trabalho. Beleza? Vou passar, ó. Depois eu vou comentar sobre ser espontâneo, sobre ser forçado. Só que eu acho que essa análise ela cabe mais quando eu falo de gases. Então vai ter o trabalho na termodinâmica e também lá na elétrica, quando eu falar de potencial, vai de acordo com potencial, vai contra potencial, aí é mais legal falar espontâneo e forçado. Aí consequentemente vai ser mais legal falar se é realizado sobre ou se é ele que realiza, tá? Agora a gente tem aí os sinaizinhos e as condições para ter trabalho. Então tá aí, trabalho de uma força constante, né? A força não pode mudar, é a força vezes a distância, aí vezes o cosseno da inclinação entre eles. Lembrando que é sempre a força que faz o deslocamento que gera trabalho, senão não faz sentido, né? Beleza, mas e se a força for variável? E se a força for variável? Deixa eu passar para cá. Segundo, eu usei romano? Isso. Então, segundo, força variável. Beleza, se a força for variável, a gente vai ter que fazer uma integral de 0 até x com f dx, tá louco? Claro que não, né? Quando a força for variável, a gente vai ter que apelar para uma operação matemática, tá? Seria o cálculo integral, né? Mas não faz sentido a gente fazer isso no ensino médio. Então, a gente vai apelar para a área do gráfico, tá? Então, se a força for variável, aí vai ter, ó, que ter um gráfico onde a força fica aqui na vertical e a distância, né, fica aqui na horizontal. Então F em função de D. Aí pode aparecer qualquer gráfico, tá? Qualquer tipo de gráfico. Claro que não vai aparecer, por exemplo, uma parábola. A gente não sabe calcular a área embaixo da parábola, né? Mas vai aparecer trapézio, vai aparecer retângulo, vai aparecer triângulo. Áreas que a gente consegue calcular de maneira mais simples. Eu vou desenhar, deixa eu ver, pode ser isso aqui, ó. Pronto. Eu quero que você, sozinho, consiga enxergar que área que vai ser formada aí. Isso é importante. Porque assim, ó, a frase a ser utilizada é: o trabalho ele é igual à área sob a curva. Aí você fala, cadê a curva? É, exatamente isso. E ainda, né, a palavra sob é abaixo, né, a área abaixo do gráfico. Se fosse uma força negativa, seria acima, né? Porque é até o eixo X. Mas vou chegar aqui nesse exemplo, tá? Então, olha só. A área que vai ser formada vai ser aqui. Você pega lá aquele ponto, aí você projeta ele até o eixo X e tá formada a sua área. Então, você vai pintar ela aqui agora, fazer vermelho. Então, ó, é do gráfico até o eixo X. Do gráfico até o eixo X. Você vai pintando sua área. Pronto, essa aqui é a área formada. Que figura geométrica está formada aí na tua frente? Isso é um trapézio, né? Se você não enxergou o trapézio, eu vou tentar, não garanto, mas eu acho que ele não seleciona o grifo, eu acho. É, ele não vai selecionar. Deixa eu ver.
se eu girar ele aqui, ele gira estranho, não vai dar. Mas enfim, inclina a sua cabeça para a esquerda que você vai enxergar o trapézio, tá? Então tá aqui o nosso trapézio, ó. Aí ele tem aqui. O senhor não enxerga ainda, tá? Vou se enxergar agora. Então, ó, se você inclinar a sua cabeça aqui para a esquerda, você vai ver que isso aqui é uma base maior, isso aqui é uma base menor e isso aqui é uma altura. Beleza? Agora não tem como não ter enxergado, né? Então tá aí. Ou se você, o senhor não gosta de fazer trapézio, cada um com seus problemas, né? Mas olha só, é só você fazer um retângulo e um triângulo, dá na mesma, tá? Aí ele vai te dar os valores, claro que sim. Então, ó, como que a gente vai fazer esse cálculo, né? A área do gráfico força por distância, isso aqui resulta no trabalho. Então, ao calcular a área, isso aí resulta no trabalho dessa força. Então, mas voltando, né? A frase que vem, que o pessoal tem medo de marcar, mas essa frase mesmo, tá? É uma frase genérica, é que o trabalho é obtido a partir do cálculo da área sob a curva do gráfico força por distância. Primeiro, a palavra curva é genérica, tá? Vale para qualquer tipo de gráfico. Professor, isso é uma reta, não interessa, você pode falar a área abaixo da curva. E o abaixo, ele pode ser acima também, mas o abaixo vem como uma frase, né? Uma expressão genérica também. Porque olha só, tem que ser do gráfico pro eixo X. Tem que ser do gráfico pro eixo X. Tá? Então você pega o gráfico e projeta ele até o eixo horizontal. Aí isso daí vai te dar o trabalho. Beleza? Mas a frase genérica que você pode marcar é que é obtido a partir da área abaixo da curva. Quando o gráfico é força pela distância. Beleza. Então, ó, sabemos que é trabalho de uma força, tanto a força constante quanto a força variável. Se for constante, só faz força vezes a distância. Se for variável, aí você faz a área do gráfico da força pela distância. Fechou. Aí, agora a gente vai começar a ver alguns trabalhos específicos. Trabalho da força-peso, trabalho da força elástica, trabalho da força resultante. E eu vou exatamente para ela, ó. Então, que nem eu fiz aqui. Então, mesma coisa. Uma setinha aqui, ó. Trabalho da força, essa aqui, resultante. Vamos chamar ele de tal com Rzinho embaixo, né? Tal R. Beleza. Você tem duas maneiras de calcular. E eu vou até voltar em um slidezinho para você anotar mais uma informação. Ó, aqui, em qualquer lugar, eu quero que você puxe uma seta e você escreva o seguinte, ó. O trabalho, ele é uma grandeza escalar. Ou seja, não é para onde, é o tanto de energia que foi gasta, é o tanto de energia que foi recebida, tá? Então, energia, trabalho são grandezas escalares, tá? Então, aqui não tem que trabalhar com vetor. Pro trabalho, para força tem. Então, trabalho é uma grandeza escalar. Beleza, agora a gente pode ter o seguinte, ó, deixa eu reciclar um bloquinho aqui. Ao invés de ter apenas uma força, eu posso ter várias, né? Então, se eu tenho várias forças, eu posso fazer o cálculo de uma resultante. Então, você tem um F1, aí você tem um F2, aí você tem um F3 e mais uma pancada, né? Então, vamos colocar que a F1 seja muito maior que essas outras duas e tal, e que ele acabou se deslocando aqui para a direita. Então, aqui teve um deslocamento. Tá, beleza. Como que você pode fazer o cálculo do trabalho? Então, ó, o trabalho da força resultante, você pode fazer o trabalho da primeira força, mais o trabalho da segunda força, mais o trabalho da terceira força, e se tiver mais é só somar. Essa eu não vou nem circular, porque essa que dificilmente vai utilizar. Porque daí, ó, você teria que fazer o F1 com esse cosseno, o F2 com esse cosseno e o F3 com esse cosseno. Cada força aí tem a sua angulação, né?
Vê se você consegue perceber que o F2 é perpendicular à distância, né? Porque a distância está para a direita. Então o F2 ele é perpendicular. O F3 ele é 180 graus. E o F1 é algum ângulo aqui entre 0 e 90, né? Que ele teria que fornecer. Só que uma outra maneira de calcular esse trabalho é fazendo assim, ó. O trabalho da resultante é a força, né? Lembra que é a força vezes a distância? Só que vai ser a força resultante vezes a distância. Aí agora seria o momento de falar assim, professor, mas e o cosseno? O cosseno tem quando a força é inclinada. A força resultante aponta na direção da distância, né? Então aqui não precisa colocar o cosseno. Então o trabalho da força resultante é a força resultante vezes a distância. Pronto. Porque lembra, né? Tem que ser a força que gera a mudança de movimento. Como a resultante já é a que gera mudança, então ela não é inclinada. Pronto. Aí com isso, ó, guarda essa equaçãozinha aqui, ela vai ser bem importante. Por que que ela vai ser bem importante? Porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Faz outra setinha dessa, só que não escreve o título ainda, tá? Porque o título vai vir de graça. E além disso, eu vou pular esse espacinho, ó. Então, coisas aí de 5, 6 linhas resolvem. E eu vou fazer outra setinha. Na outra setinha eu já vou colocar energia cinética. Você já vai entender por que eu estou fazendo essa ordem. Porque ela é mais fácil de entender mesmo. A gente vai chamar de EC. Tá, antes de colocar qualquer tipo de equação, é só para florescer sua mente. Aí a gente já falou sobre ela hoje e você já tem um conceito dela de alguma aula da sua vida. Energia cinética, lembra que qualquer energia tem associação com movimento, né? Só que o movimento propriamente dito é energia cinética. Então, se eu tenho movimento, é porque eu tenho velocidade, né? E se eu tenho movimento, é porque eu tenho energia, no caso cinética. Então, ter velocidade, ter energia cinética é uma relação intrínseca ali, né? Beleza, guarda essa informação. Só que assim, é um corpo que tem movimento. E se é um corpo, é porque ele vai ter o quê? Massa, né? Então, possivelmente seja algum termo que tenha massa e que tenha velocidade. Eu sei que tem que ter isso, mas não sei como que vai ser. Se vai ter alguém ao quadrado, se vai ter alguém ao cubo, se vai ter alguma divisão, não sei. Mas eu sei que vai ter que ter massa porque é um corpo e vai ter velocidade porque tem relação com o movimento. Beleza. Vou voltar aqui, sem escrever o título ainda, né? Isso aqui vai ser o último que a gente vai colocar. Mas olha só, ó, o trabalho ali da força resultante. A gente não acabou de colocar que ele é a força resultante vezes a distância? Sim. Só que você aprendeu na aula passada a segunda lei de Newton, né? Que era um dos macetes que eu passava, que é a força resultante, né? Ou física do Rubens, meu amor, também conhecido como massa vezes aceleração, né? Então, no lugar da força resultante, foi colocado massa vezes aceleração. E tinha a distância, né? Então, vou deixar ali a distância. Beleza. Agora, olha só o que a gente tem aqui. Tá vendo que tem um termo com aceleração e distância? Sim, né? Agora eu vou fazer florescer sua mente, porque, lembra, as aulas são progressivas. Não tem como você ter falado que entendeu o movimento uniformemente variado e não lembrar dele agora. Então tem que ir usando. E por isso que eu faço algumas voltas no meio da aula. Lembra que existem dois tipos de movimento. Existe o movimento uniforme, né? Tem mais movimentos, claro assim, mas os mais importantes são dois. Existe o movimento uniforme e o uniformemente variado. O uniforme é o que não muda a velocidade. E o uniformemente variado é o que muda a velocidade, né? Então, um tem aceleração e o outro não. O uniforme não tem aceleração, o uniformemente variado tem aceleração. Então, ó, como eu acabei de chegar num termo que tem aceleração e distância, né? Então, a gente tem um movimento que não é uniforme. Então, a gente vai lá para as equações do MUV, né? Vamos colocar já MRUV, vamos deixar ele em linha reta. MRUV, e a gente vai procurar uma equação que tenha aceleração e distância multiplicadas.
Lembra como que a gente fazia? Vai lá, vai forçando sua mente. Quanto mais você força, mais fácil de lembrar, né? Que nem uma academia. Lembra que tinha uma que era V igual a V0 mais AT? Aí lembra que tinha uma que a gente chamou de coringa, que era ΔS por ΔT igual a V0 mais V sobre 2? Lembra que tinha uma que era S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado dividido por 2? E lembra que tinha uma que era Torricelli? V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O que eu preciso? De um termo que tem a aceleração vezes a distância, né? Que ele percorreu, um deslocamento. Concorda que deslocamento e ΔS aqui, mesma coisa? Sim, né? Eu quero o termo que tem a aceleração vezes o comprimento que ele percorreu. Então tá, a primeira equação tem a aceleração vezes o tempo. É isso que eu quero? Não. A segunda nem tem aceleração, né? A terceira tem a aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a última, essa aqui tem ó, a aceleração vezes o ΔS, a aceleração vezes a distância. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse termo. Ó. Então, se você deixar a aceleração vezes o ΔS juntos, vai ficar ó, V quadrado menos V0 ao quadrado. Aí tinha o 2 multiplicando, 2 passa dividindo, né? Aí lembra que eu estou no lugar ΔS, a distância, mesma coisa, né? Então, olha só, ó. O que vai acontecer? Eu vou melhorar essa equação aí. Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para cá, porque possivelmente minha cara deve estar ali. Deixa eu ver. Aí. Pronto. Então, como vai ficar? Ó? O trabalho da força resultante vai ser igual a massa. Aí, no lugar de aceleração vezes a distância, eu vou colocar V quadrado menos V0 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Certo? Beleza? Então, ó, esse termo aqui, agora a gente vai abrir ele um pouquinho. Deixa eu subir isso aqui um pouco, porque tá faltando espaço aqui. Pronto. Então, ó, eu vou fazer agora a distributiva. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual a, ó, multiplica o primeiro e multiplica o segundo. Então, eu tenho mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado, isso aqui também sobre 2. Tá. Agora que tudo se liga, tudo está conectado, é tipo Dark, né? A gente vê o negócio antes, a gente vê o negócio depois, a gente vê o negócio no meio. A gente está vendo o mesmo negócio em várias dimensões diferentes. O que eu falei no começo da aula? Que energia tem a ver com movimento, né? Tem energia, movimento propriamente dito e tem capacidade. Beleza. E o que é trabalho? É gasto, ganho, ou seja, mudança de energia. Então, trabalho é mudança de movimento. Beleza. Aí, a gente estudou alguns tipos e tal. Aí, a gente foi para esse caso aqui. Olha que eu acabei de chegar. Que o trabalho, né, da força resultante, ou seja, que é a força que fez, de fato, a mudança de movimento. Né? Porque a resultante, se tem resultante, é porque fez mudança de movimento. Tá. Você está vendo que tem um termo que tem M e V, só que finais, massa e velocidade final? Você está vendo que tem um termo que tem M e tem velocidade inicial? Então, na tua frente, agora, escancarado, assim, ó, me nota. Você está vendo que tem dois termos que têm relação com o movimento, só que como você está tirando um do outro, você está fazendo uma mudança de movimento. Pode ser acelerando, pode ser freando, não interessa, mas o importante é mudança de movimento. E você lembra o que eu falei? Ó, tipo como se fosse no futuro agora, né? Que a gente vai estudar uma energia que tem relação com o movimento propriamente dito, que eu falei, ó, vai ter que ter massa, porque é corpo. Vai ter que ter velocidade, tá certo também, né? Vai ter que ter velocidade porque tem movimento. Né? O que a gente acabou de chegar? Exatamente num termo que é de energia de movimento propriamente dito, ou seja, de energia cinética. Então agora eu pauso isso aqui, eu já vou continuar essa equação, eu venho aqui, ó, energia cinética. O que é? Qual a definição dela? Exatamente aquele termo que apareceu. Ele é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. mv quadrado sobre 2. Que cor? Azulzinho.
qualquer tipo de energia, qualquer tipo de trabalho, tá? No sistema internacional é o que? É Joule, né? Que nem a gente já colocou, mas eu vou colocar aqui do lado. Então, ó, o que você vai fazer aqui agora? Você vai usar a tua massa em quilograma e você vai usar a tua velocidade em metro por segundo, né? Aí isso daí, ó, vai sair em joules. Isso aí vai sair em joules. Algumas coisas importantes antes de eu voltar lá, ó. A energia cinética, né? Ela é massa velocidade ao quadrado. Primeira coisa, faz sentido alguém ter massa negativa? Não, né? Então o m é sempre mais. Faz sentido alguém ter velocidade negativa? Faz, né? Ele pode ir para frente e para trás, sem problema algum. Só que mesmo ela sendo negativa, você concorda que menos elevado ao quadrado dá mais? Então, independente do sinal da velocidade, que pode ser mais ou menos. Como ela está ao quadrado, né? Ela vai resultar em positivo. Então, a energia cinética é sempre, sem medo, ó, sempre positiva. E importante ainda, ó, a energia cinética, ela é diretamente proporcional, tá? Vamos já aprender uma simbologia, esse símbolo já caiu no vestibular também, tá? Específica da UEM, mas já apareceu. A energia cinética, ela tem relação direta com a velocidade, só que a velocidade é ao quadrado. Ou seja, tudo que a velocidade faz, a energia cinética tem que levar isso ao quadrado. Por exemplo, olha só, ó, vou botar aqui uma tabelinha. Eu tenho uma energia cinética, que eu vou chamar de EC, e eu tenho uma velocidade, né? Uma velocidade Vzinha. Beleza. Agora olha só, ó, quando eu faço eu ter uma velocidade 2V, então eu saio de uma velocidade Vzinho e eu vou para 2V. O que eu fiz? Não foi vezes 2? Só que, ó, a velocidade faz o quadrado, né? Para você chegar na relação da energia. Quanto que é esse 2 ao quadrado? 4, né? Então, minha energia cinética vai ficar vezes 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, eu passo a ter 4 energia cinética. Próximo, eu tenho 3V. O que eu fiz da primeira para a terceira? Né? Então, da primeira para a terceira foi vezes 3. Só que não vai ficar vezes 3 ao quadrado? Sim, né? Então, aqui vezes 3 ao quadrado. Também conhecido como 9, né? Então, a relação de energia cinética com velocidade é com velocidade ao quadrado. Certo? Beleza? E, para fechar o nosso primeiro pensamento, ó, o que é isso então? Vou escrever de novo. Quem que é o trabalho da força resultante? Esse termo aqui não é energia cinética? Esse termo aqui não é energia cinética, só que inicial? Sim ou não? Sim, né? Final menos inicial. Qualquer momento da física, na primeira aula a gente fez um formulário, a gente falou bastante dessa letrinha, né? Se tem final menos inicial, porque eu posso usar a letra delta. Então, o trabalho da força resultante, ele é igual, ou seja, ele gera a mudança na energia cinética, que é o que? A energia do movimento propriamente dito. Eu acho, exatamente, obrigado por me lembrar. Senhor, quem te lembrou? Eu, vozes da minha cabeça. Senhor, o que está fazendo? Eu estou tirando minha cara da frente ali. Então, o trabalho da força resultante, ele é a variação da energia cinética. Beleza? Então tá aí, ó. Então a gente fez uma espécie de looping, né? A gente falou no começo, a gente foi definindo, eu pulei uma etapa, fui lá para o futuro para a gente chegar nessa conclusão. E como que chama essa equação? É o teorema, o que? Trabalho, energia cinética. Não ia colocar o nome dela antes para você entender o que ia acontecer, né? Antes de eu colocar. Beleza? Então tá aí, ó. A gente definiu o que é trabalho, a gente definiu aí
os dois tipos, né? Força constante, força variável. A gente acabou definindo energia cinética e ficamos com a relação. Mas, de novo, qual que é a parte importante? Energia, movimento, né? Ou propriamente dito, ou capacidade de fazer movimento. E trabalho tem a ver com a mudança de energia. Consequentemente, mudança de movimento. Então tá aí.